Mais uma vez, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Obrigado para quem pôde destinar um tempo para participar. Eu vou abordar o tema de processo criativo e eu tenho o intuito de destrinchar aqui com vocês o porquê que ele é importante na criação de ideias ou então na hora de tomar uma decisão ou ter uma ideia que pode ser inovadora para sua empresa. Porque quando se fala de processo criativo, muito se pensa em criações artísticas ou algo derivado. Então, a minha ideia aqui é mostrar para vocês que não é bem assim. E enquanto gestores ou enquanto profissionais de qualquer área, a nossa necessidade da criação, de ter ideias novas, é muito importante. Aqui eu vou trazer algumas definições que os profissionais do documentário trazem para nós irmos nos guiando a respeito. Que a criatividade, de acordo com o neurocirurgião que dá início ao debate, é ver as coisas além do seu propósito básico. Deixa eu ver, acho que tem que entrar. Aí. A criatividade é ver as coisas além do que elas foram feitas. Por exemplo, quando se fala sobre comida, a gente pensa, claro, comer. Mas não é bem assim. Comida também pode ser arte, pode ser usada para principalmente o que eu consigo pensar agora é arte, tipo atração, exposições. Bjarke Ingels, lá no documentário, ele é um arquiteto. E esse conceito que ele traz para a gente de imaginar as coisas como ela ainda não é, ou como ainda não são, é importante, porque quando se pensa em inovar, em criar, precisamos ter na nossa cabeça onde que vamos chegar, qual a minha ideia, qual o meu objetivo, qual o meu intuito com aquilo, tá? E o Nathan Myhrvold, que é um empresário, mas ele também atua no ramo da ciência, da culinária. Ele, essa ideia dele, para mim, de usar ideias e conceitos de outros meios e aplicar fora do seu habitat natural, também é bacana, porque é muito comum se ver choque de ideias em coisas que, que chamam a atenção, né? Uma música que naturalmente foi criada para ser uma música mais calma, mas que o ator, o compositor, tem a sacada de pegar algo mais agitado, para chamar atenção, que quer fugir daquele estereótipo que ele já tem. Então, é muito bacana ter esse conceito em mente. Eu dividi essa apresentação em alguns casos, porque trazem alguns conceitos bem bacanas. O Michael Chabon, ele é um escritor e ele aborda muito a questão da originalidade, que para ele, aqui como está no slide, a originalidade nunca existiu de fato. Por quê? Porque ele diz que a nossa interação com o meio que estamos inseridos é o que vai fazer que tenhamos ideias, é o que vai fazer com que pensemos em soluções, porque ao entrar em uma organização, em uma empresa, no ambiente de trabalho, muitas vezes não vai ser exigido que criemos conceitos absolutamente novos ou que a nossa ideia seja uma coisa que absolutamente nunca ninguém viu. Não é isso. Quando se vai mudar, você vê o que está acontecendo, você vê os conceitos que já são aplicados ali, você vê a metodologia de trabalho que está imposta ali e você vê o que pode melhorar. Como aquele diz, que é na interação como convencional que surge a originalidade. Como é que eu posso resumir isso? A gente vive em um período pandêmico, em um período totalmente extraordinário, que há tempo não acontecia. E o que se passa na cabeça do gestor? O que se cobra? Que tenhamos soluções para esse período, porque a empresa não pode parar. O negócio não pode morrer, como às vezes acontece, infelizmente, fechar. Então, o que você vai fazer? A primeira sacada que você tem, você vai pesquisar, você vai atrás do que está sendo feito, como está sendo feito. Um exemplo, você vê que uma empresa no interior da Europa, ou lá na Holanda, determinou o seguinte procedimento: ele vai atender a população daquele jeito, o que
ele vai abordar a questão da pandemia da seguinte forma. E você fica interessado em saber aquilo. Por que que funciona e se você pode usar isso aqui. Ao ter contato com essa ideia nova e trazendo essa ideia para a nossa realidade, ela já é uma coisa totalmente diferente. Claro, desde que você tenha a ideia de se inspirar naquilo que foi feito e não só plagiar. É pensar como é que eu posso usar o que já foi feito, o que já foi criado, para me dar uma sacada para sair dessa situação, sabe? Então, o conceito de originalidade ele tem que ser um pouco menos presente na nossa cabeça, porque quando nós falamos em inovar, em ter ideias novas, logo se pensa em, meu Deus, eu preciso fazer uma coisa que nunca foi feita, ou então, meu Deus, eu preciso fazer uma coisa, eu pensar em algo que ninguém nunca pensou. Não é bem assim. Você pode usar de base tudo aquilo que já foi feito, tudo que aquilo já foi pensado, que já foi criado, e trazer para a sua realidade. Porque, aqui como ele diz, as nossas experiências são únicas. O que criamos é único porque nossas experiências são únicas. Quando você leva a sua realidade para aquilo que já foi feito, aquilo se transforma. Então, não é mais aquela ideia, é uma outra. No caso dele aqui, como ele é um escritor, ele pensa e fala, eu vou escrever um romance em determinado local sobre tal situação. Uma família que tem problemas com outra e membros diferentes dessa família criam um interesse. Logo na sua cabeça vem ideias, milhares de livros com aquela temática. Mas como é que a sua ideia, o seu conceito, a sua experiência podem ajudar a transformar aquilo que já foi criado, aquilo que já foi feito. Então, o processo criativo, a criatividade aqui tem que ser mais desvinculada a essa ideia do original, do inédito, do extraordinário. Tá? Não é bem assim. Eu acho que eu ouvi alguma coisa, só um minuto. Não, acho que eu ouvi errado. Continuando. Aqui, no caso do Robert, que ele é um músico que compõe jazz, ele nos traz alguns conceitos de gestão da inovação. Quando ele fala sobre modelação, adaptação e mistura, ele fala sobre observar o mundo ao redor, o que que as pessoas estão pensando, o que as pessoas têm na cabeça, o que elas externam, o que elas querem, para trazer aquilo para o seu trabalho. Porque vivemos, principalmente nos tempos atuais, em que as coisas mudam muito rápido. O conceito que era válido ontem pode não ser mais amanhã. Então, estar presente na sociedade, olhando, observando o que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que não vai ser crucial para te pensar em algo que, pô, eu tive uma ideia. Porque quando se fala em inovação ou quando se fala em criatividade, são dois campos diferentes. A criatividade é um caminho para inovar, mas você inova quando aquela sua ideia pode te render alguma coisa, tá? Aqui ele fala sobre a influência da vida pessoal no processo criativo. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram o filme O Diabo Veste Prada, e quem viu vai entender, quem não viu eu vou tentar explicar. Quando a moça chega lá na empresa da revista, ela se depara com uma realidade totalmente nova. Por exemplo, a vida pessoal dela é meio que desligada, porque toda hora o chefe está em contato, toda hora o chefe está pedindo, toda hora o chefe está exigindo. Então, ela meio que perde esse caminho da vida pessoal. E essa é uma prática que não tem muito sucesso, porque se você não tem uma vida fora da empresa, você não tem muito a agregar para ela também, porque você não vê, você não observa. Peraí, só um minuto, pessoal. Tá. É, quando você desvincula muito a sua vida pessoal da sua vida profissional, você perde poder de observação, você perde poder crítico. Então,
como o Robert diz no documentário, ele fala que se ele não existisse uma vida fora da música, fora do piano, não existiria a carreira dele. Então, saber dosar, claro que não é excluir a sua vida pessoal e focar puramente no seu trabalho. Ou também não é priorizar sua vida pessoal, sua vida profissional e deixar o trabalho empurrando com a barriga, como posso dizer. Então, é achar o equilíbrio e saber como que um pode complementar o outro. Como que eu posso usar aquilo que eu vejo, que eu observo fora da empresa e trazer para cá? Pode ser, por exemplo, uma forma de interação com as pessoas que estão lá, uma forma de compreender ou entender a cultura das pessoas que estão dentro e que trabalham ao seu redor. Então, tudo isso é importante. E mais uma vez, batendo na tecla da originalidade. Não é criar algo do nada, porque as coisas não acontecem assim. Então, você saber utilizar o que já foi criado, saber unir coisas que já existem e combinar numa coisa nova, também é original. Não é só porque tu já usa algo que já foi pensado que tu deixa de ser original, mas, por exemplo, quando tu pega um conceito de outra área e traz para tua vida profissional, tá sendo original porque ninguém tinha feito isso antes, sabe? Então, é saber pensar sobre isso. E na questão da adaptação, vamos frisar aqui que ele fala, que se você não muda, se você não se adapta, você para de crescer. Na questão das empresas, se ela não se adequa à realidade que a gente vive, por exemplo, uma empresa querer lidar com os seus clientes, com seus funcionários, hoje, da mesma forma que ela lidava antes, sendo que hoje não se pode aderir à maioria das políticas por causa da questão da pandemia. Então, se ela não se adaptar e se adequar àquilo que está acontecendo, ela vai ficar para trás. As outras pessoas vão perceber que esse gestor ele não liga para o que está acontecendo ao redor, ele só quer o funcionamento da empresa dele. Então, além de ser mal vista, esse negócio mal visto, esse negócio ele tende ao fracasso, porque ele não se adequa, ele não se adapta, e mais para frente, se as coisas continuarem mudando, o que que ele vai fazer? Ele vai continuar insistindo no erro? Então, é sobre esse caso da modelação, da adaptação e da mistura, é saber como usar, como adequar as coisas que acontecem ao seu redor à sua vida profissional. É, seguindo, seguindo em frente, esse caso aqui, esses dois casos, na verdade, eles são o ponto crucial da nossa apresentação, do Zachary Taylor e do Tim Robbins, porque, claro, que lá no documentário ele fala de uma realidade totalmente diferente. Por exemplo, o Zachary, ele perdeu o pai muito cedo, o pai foi assassinado, ele virou jornalista para entender o porquê que aquilo aconteceu, daquele crime. E quando ele entra na presídio pela primeira vez e ele vê aquela realidade, ele fica, como é que eu posso dizer? Ele fica espantado, mas para lado positivo. Porque quando se fala sobre prisão, quando se fala sobre presidiários, é um estereótipo muito forte de, aquela pessoa não tem nada a me acrescentar, aquela pessoa não é melhor que eu, ou eu sou melhor que aquela pessoa, não estou dizendo que é o caso de você, mas que se vê rotineiramente. Então, quando ele chega no presídio, e o mesmo caso do Tim Robbins, eu não sei se vocês já assistiram ao filme, eu não lembro muito bem qual filme, desculpa, que ele atua na prisão e ele vê que no presídio é uma fonte de criatividade muito grande, porque as pessoas ali dentro, elas têm um ponto de vista totalmente diferente do nosso. Só eles vivenciaram aquilo, só eles sabem o que passaram e só eles pensam e olham de uma forma totalmente diferente. Tá? Não é como se eu fosse chegar para o presidiário e falar coisa e ele vai rebater de uma forma totalmente diferente, porque eu não presenciei o que ele presenciou, eu não vivenciei o que ele vivenciou. Tá? Então, dessa forma, trazendo para o nosso contexto, é importante a gente saber ouvir todos os pontos de vista que existem. Ao se deparar numa empresa, se um funcionário, independente da hierarquia dele, independente do nível que ele atua,
a gente dar ouvidos à ideia do que ele está falando, saber como fazer aquela pessoa se sentir parte da organização. Porque, no caso do presídio, eles descobriram que as pessoas que estavam ali, elas se sentiam muito mais felizes, muito mais realizadas quando elas faziam parte de alguma coisa, sabe? No caso do jornalista, ele percebeu que quando os presos sentiam que estavam fazendo parte daquele processo, que eles tinham liberdade para criar, para pensar, eles se sentiam mais felizes, mais realizados, porque apesar dos erros e de tudo que cometeram, eles têm uma chance de externar aquilo que está pensando. E mais uma vez, trazendo isso para o nosso contexto, quando nós temos uma organização, uma empresa, um negócio com níveis hierárquicos muito separados uns dos outros, em que a tomada de decisão está muito concentrada numa cúpula e que exclui todo o resto, se perde muito, porque apesar de você ter um nível de conhecimento elevado, você não sabe tudo. Sempre vai ter alguém com algo a te acrescentar, sempre vai ter alguém que viu uma coisa de um ponto diferente do seu. Então, as empresas que têm esse nível hierárquico muito separado, muito com poder de decisão muito concentrado em um só, elas perdem bastante, tá? E partindo ainda desse ponto, empresas que não se adequam a essa realidade de aceitar que todo mundo tem uma coisa a acrescentar, elas ficam para trás, elas se tornam ultrapassadas e obsoletas. Aqui, a satisfação pessoal, o processo criativo diretamente ligado à felicidade, foi quando eu falei para vocês. Todos aqueles que sentem que fazem parte, ou que estão criando, que estão trabalhando, que estão inseridos naquele meio, eles vão se sentir melhor porque as pessoas não se sentem como se fossem só mais um ali, tá vendo? Elas não saem, não estão naquela rotina repetitiva em que tu tem um problema e tu já tem aquele método pré-determinado para resolver, ou que tu tem uma forma de produzir e tu não pode pensar em uma coisa diferente, porque aquela ideia vai ser prontamente rechaçada, sabe? É muito importante que o gestor, que o administrador, que o líder, ele esteja de cabeça aberta para ouvir o que a pessoa tem a acrescentar, o que ela tem a dizer, que a empresa tenha um departamento que incentive os seus funcionários a pensar diferente, a criar, a ter ideias, porque o rumo é esse. Você vai pensar, você vai criar e, consequentemente, se chega à inovação. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Não, você vai estar sentado no sofá e do nada vai ter uma ideia mirabolante que vai mudar o mundo. Não é bem assim, são processos, são coisas que acontecem aos poucos. Hum, Vamos ver como eu posso dizer. É, é importante também que o gestor incentive, ou a empresa no geral, não só. Eu estou personalizando aqui no gestor, mas quando eu falo isso, a empresa no geral incentive aquelas pessoas que estão ali presentes a pensar, sabe? Porque, como eu disse, quando se trata de uma empresa muito ligada a princípios arcaicos de administrar, de lidar com as coisas, vira uma coisa muito repetitiva, sabe? Tu, Já chega um momento que você perde o interesse em fazer aquilo que você está fazendo, sabe? Ambientes muito rígidos fazem com que você se prenda numa bolha, numa situação que é desconfortável, você não vai ser feliz, você não vai se sentir realizado naquele trabalho. Então, a importância de, de abrir portas e abrir a mente para aquelas pessoas que estão ali naquele contexto é enorme, tá? E eu citei lá atrás a questão do departamento. Não é só ter algo que anote as suas ideias e arquive depois, porque isso também não vai gerar resultado. É sempre as pessoas responsáveis por isso recebendo aquelas ideias,
pensando, trabalhando sobre, ó, essa ideia é bacana, beleza, vamos tocar para frente. Ou então, ó, essa ideia que você deu não é possível executar aqui. Não é que, às vezes não é nem que a ideia seja ruim, ou que a ideia não seja viável, às vezes a ideia só não se encaixa naquele contexto. E tá ok, não tem problema. O importante é não rechaçar e não bater de frente, eliminar qualquer perspectiva diferente. Porque aqui o terceiro tópico diz, todo mundo deve ter o direito de expressar aquilo que se pensa, sabe? De dizer, de acrescentar em alguma coisa. E aqui eu vou mandar o link para você no final da apresentação, que é um artigo da Confucius House sobre como a criatividade e o incentivo dessa criatividade no trabalho pode aumentar a satisfação daquelas pessoas. Como estar envolvido num processo criativo, como dar liberdade para as pessoas terem ideias pode influenciar na felicidade delas. Então, ao final da aula, eu mando esse link aqui para vocês, na hora uma lida, quem tiver interesse. Quem tiver interesse no slide também eu posso mandar, tá? E partindo desse ponto, como é que podemos ser mais criativos? Como é que nós vamos sair dessa rotina repetitiva e para uma coisa mais nova, eu posso dizer, tá? Aqui nós temos o Nathan Myhrvold, tá? Ele já trabalhou com Bill Gates na Microsoft e para o Bill Gates ele é o homem mais inteligente que ele conhece, tá? E ele diz o seguinte: aprenda coisas novas, não fique preso a uma especialização, porque isso também vai de encontro com o que já falamos mais cedo. O mundo está em constante evolução, está em constante adaptação. Então, se você ficar preso, por exemplo, ao pessoal que faz administração, se só ficarmos presos à nossa graduação e focarmos só naquilo, a gente vai perder muito. Não vamos ter bagagem ou conhecimento sobre as outras coisas que acontecem no mundo para opinar, para elaborar um plano. Então, estar sempre aberto a novas possibilidades de estudo, de conhecimento, se encaixar em novas realidades é importante. A questão do esteja disposto a aceitar quando errar. Quando, eu não sei sobre você, mas acontece muito comigo, quando eu penso em alguma coisa e chega alguém para mim e falou, tá errado, não é assim. Eu fico meio, pô, passei muito tempo pensando nisso e tá errado. E às vezes realmente você tá errado. Às vezes a pessoa viu uma coisa que você não viu. E que misturando naquele contexto, naquela ideia, naquele plano, não vai dar certo. Então, saber ouvir, saber reconhecer que você errou, é um passo para tu observar e pensar, eu posso fazer dessa forma. E ir caminhando com a tua ideia. Mas também existe o outro lado. Quando tu sabe que tu tá certo, já testou, já repetiu várias vezes, já pesquisou, já estudou e as pessoas continuam dizendo, não, tá errado, mas sabe que tá certo. Ou mais alguém já reforçou que tu tá certo, mas naquele ambiente que tu apresentou a ideia, as pessoas continuam rechaçando. Então, quando existir essa certeza e quando existir essa confiança, não abandona. Vai para frente, vai empurrando, que uma hora vai, tá? E esse rapaz aqui, ele se adequa muito a novas habilidades, por quê? Porque ele começou como matemático e aí ele virou empresário. No meio dessa vida dele, ele se adequou à culinária. E como que ele inovou na culinária? Ele é maluco, tá? Esse cara é meio maluco. Quando ele chegou no ápice da vida dele, que ele sempre teve muito interesse pela culinária, ele pensou, como é que eu posso usar as coisas que eu já sei aqui na culinária? Então, o que que ele fez? Ele montou uma cozinha completamente cheia de equipamentos de laboratório. A cozinha dele é composta por centrífugas, por máquinas de vácuo e vários equipamentos de que tu vê no laboratório, tu não vê numa cozinha, tá? E um exemplo disso é que uma criação que eu fui ver, que ele diz que é o hambúrguer perfeito, que ele frita o hambúrguer a determinada temperatura, aí depois ele joga no nitrogênio líquido
e depois ele assa de novo. Aí dessa forma ele não perde muito do hambúrguer, ele frita bem por dentro, mas não fica. Ele fica bem por fora e não fica cru por dentro. Então esse cara, ele é doido. Ele escreveu até um livro de 2.400 páginas sobre culinária que envolve esse assunto. Ele envolvendo o que ele já sabe sobre ciência, sobre empreendimentos na área da culinária. Seguindo em frente, esse aqui tem um link que fala muito sobre ele, que eu mando para vocês também ao final da apresentação, que ele é muito, ele está diretamente envolvido com o processo criativo, porque ele saiu da Microsoft e ele abriu a própria empresa dele. A empresa dele trabalha diretamente com inovação. Por quê? Porque é uma empresa que trabalha com a produção e com a compra de patentes. Na época que foi publicado esse estudo, a empresa dele tinha mais de 30 mil patentes no nome. Então, ele não produzia nada, ele só é detentor dessas patentes. Então, é uma pessoa que está diretamente ligada à inovação, que tem uma bagagem a acrescentar e que, querendo ou não, do seu jeito, ele foi criativo, ele inovou. Porque quem foi que já pensou que uma centrífuga podia ser usada numa cozinha, por exemplo? É uma coisa que já existia, dois conceitos. A física, a, né, o laboratório, a ciência, a culinária. Mas ninguém tinha antes pensado em juntar essas duas coisas de uma forma tão intensa como ele fez. Inclusive, nessa questão das patentes, é muito controverso o pensamento de outras empresas a respeito, porque ele tem todas essas patentes, tem todas essas inovações e criações no controle dele, e uns pensam, pô, isso é bacana, incentiva as pessoas a produzirem, a pensarem, mas outros pensam que isso também pode ser um cemitério de inovações e que o método dele de agir pode acabar com o modo de patente que a gente conhece. Então, fica em limbo, a leitura é muito boa, recomendo, tá? E vamos seguindo. Aqui, eu não sei se vocês conhecem a Claire Boucher. Ela tem acho que ela é a mulher do rapaz lá da Tesla, o bilionário. E o conceito dela, de como ela cria as coisas dela, é bem interessante, porque quando ela é uma cantora e o estilo dela é mais calmo, mais contido. Então ela criou um alter ego, que é totalmente o oposto disso, que é uma mais agitada, mais porrada, e juntou os dois na hora de fazer a música. Então, as músicas dela juntam aquela parte mais clara, mais calma que da Claire, e com a parte mais agitada do alter ego. E é uma coisa que deu certo para ela. Então, trazendo essa situação para o nosso lado, como é que você pode usar aquilo que você já conhece com aquilo que é estranho, que é completamente novo? Ah, mas isso aqui é novo, não combina comigo. Ah, ok, mas você já tentou? É, você já experimentou? Já parou para pensar em como que ficaria se tu desse chance de experimentar essa coisa nova, de tentar essa coisa absolutamente nova, tá? Então, é saber usar isso, porque as coisas existem e as coisas combinam, a maioria delas. Então, você souber combinar aquilo que tu já sabe, e experimentar aquilo que é novo para ti, vai te dar uma ideia nova, tá? E é exatamente esse o ponto do equilíbrio de coisas pré-existentes. Saber dosar também, porque tudo que é exagerado dá errado, tá? Então, seguindo, aqui na questão do Nick Cave, ele também é músico e ele segue outra, uma outra linha de pensamento. As músicas dele são fora de ritmo e usam alguns tons mais desafinados, e ele chegou a pensar: ah, mas as pessoas não gostam disso. Mas ele, novamente, ele pensou: mas por que que ela não gosta se nunca foi apresentado a elas? Então, quando você pensa em uma coisa nova, ou que no primeiro momento pode ser estranho, a nossa tendência é guardar aquilo porque, né, pô, o que as pessoas vão pensar sobre isso? Então, leva para frente, entra aqui em contato com as pessoas,
mostra e expõe para elas aquilo que tu está pensando, apesar de ser novo e diferente, o diferente, o estranho, nunca foi visto, tá? Não é nada além de algo que ninguém teve coragem de levar para frente, sabe? Então, sustente, como foi dito antes, sustente seu posicionamento. É, sustente seu posicionamento, sustente a sua ideia e vê. Não vai saber até tentar. É um clichêzão, mas é verdade, tá? Aí, continuando, a questão do fracasso. Todo mundo tem medo ou receio, eu não falo todo mundo, mas dizendo a partir do meu ponto de vista e do que eu conheço, de errar, sabe? De ter uma ideia que não tem nada a ver ou que seja prontamente recusada, tá? Então, você errar, você tentar, mesmo que vai tentando, tem uma ideia aqui, uma ideia acolá, e mesmo que elas não sejam aprovadas, e mesmo que não seja considerado sucesso, você está vendo o que funciona e o que não funciona. Porque quando você dá uma ideia para alguém, uma pessoa te dá o feedback, ela está dizendo, ó, isso aqui é positivo, mas em contrapartida isso aqui não funciona. Então quando você está errando, você está sabendo o que que dá certo, sabe? E o quanto mais você errar, e quanto mais você tentar, e quanto mais fracassar, mais tu está no caminho de encontrar uma coisa que funcione. No caso do Wise aqui, ele é co-criador e roteirista de Game of Thrones. Até o lançamento da série, ele não tinha um trabalho de sucesso, né? Tanto é que ele diz a frase no documentário: se você subtrair a data de estreia do piloto de Game of Thrones do dia que me formei na faculdade, terá o consciente do meu fracasso, porque nesse curto intervalo de tempo ele não teve um sucesso, ele não teve algo que chamasse atenção, tá? Então, você errar faz parte do processo não só do processo de criação, mas do que tu vai moldar sobre o que é certo, o que é errado, o que funciona, o que não funciona. Na verdade, quando se fala de ideias, a gente não fala muito bem sobre certo e errado, mas se fala o que funciona e o que não funciona. E às vezes o que funciona num âmbito pode funcionar em outro, tá? Então, é saber lidar com as coisas, saber usar aquilo que você fez, porque tu não pensou em tudo aquilo e tudo se descarta, sabe? Não. Em algum momento aquilo ali tem algo que pode te ajudar a sair daquela rotina, daquele mesmo, daquela repetição, sabe? Quando você fala de um método de produção, de criação, ou então um método de gestão de pessoas, claro que as pessoas são totalmente diferentes e quando você vai tentar adequá-las ao ambiente, não vai ser uma sintonia muito perfeita. Então você vai tentando, vai se adequando e vai fazendo funcionar, sabe? E ele finaliza com isso aqui: o fracasso contribui para a sua capacidade geral de fazer algo, sabe? Então, aí você tentou, errou, viu que está errado, adequa e vai tentando. Ainda está errado, vai tentando. E vai chegar um momento que vai dar certo, sabe? Já está chegando aqui no final. Então, até aqui a gente viu que a criatividade não é o dom, porque isso é muito comum, sabe? Quando se fala em fazer algo novo, em pensar em alguma coisa criativa, logo as pessoas te respondem: ah, mas eu não tenho talento para isso, ah, mas eu não tenho, às vezes, até a capacidade disso, porque eu não nasci para isso. Às vezes, pode ser até verdade que outras pessoas têm uma afinidade maior com criatividade, com inovação do que outras, mas não é um dom exclusivo dela, sabe? Tudo são processos, tudo são uma caminhada que tu vai fazendo até atingir aquele nível, como é dito aqui, mas sim um resultado de uma sequência de processos. Não é um estalar de dedos na cabeça de alguém que faz ter uma ideia nova ou algo inovador. É uma sequência. Ela vai tentando, tentou alguma coisa nova, aí foi vendo até o limite do que funciona, aí errou, o fracasso. Aí volta para ver o que foi errado e foi de novo. Tentou limites até acertar, tá? E lá na questão do, dos jornalistas e do ator, que a criatividade ajuda no desenvolvimento pessoal ou na tua felicidade?
Essa é a verdade. No mundo organizacional, incentivar o processo criativo é importante para ter um ambiente saudável e produtivo. Se a pessoa vê que o trabalho dela é incentivado, se a pessoa vê que o que ela está pensando e o que ela externa é recompensado, ou que mesmo que não seja recompensado com dinheiro ou com alguma coisa do tipo, que ela está sendo ouvida, ela vai ter mais disposição para trabalhar. Ela vai estar mais presente ali na tua empresa, ela vai dar mais atenção para o que precisa ser dado. Então, incentivar que as pessoas pensem, incentivar que elas criem e, consequentemente, incentivar com que tenham ideias é importante para o bom funcionamento da sua empresa. É como foi falado antes, que empresas que têm um modo de agir muito arcaico ou que têm um nível de hierarquia muito diferente, que é muito concentrado no ponto em detrimento dos outros, essas empresas elas estão fadadas a não dar certo. E mesmo que dê certo, não vão ser muito bem vistas. Até porque quem nunca conheceu alguém que trabalhou numa empresa e falou, pô, não gostei. O ambiente não é bom, ou então a rotina é ruim. Sempre vão existir esses casos, tá? E por fim, aprender novas habilidades e não ficar presos à antiga forma de agir nos deixa mais perto de soluções inovadoras. O fato de tu criar, opa, desculpa, perdão, me embolei. O fato de tu estar estudando e tu tem uma área, não significa que tu tem que ficar preso e amarrado àquela área. Dá uma olhada a outra. Tu estuda administração, dá uma olhada na economia mais a fundo, dá uma olhada em contabilidade, tu estuda administração, dá uma olhada na psicologia, na gestão de pessoas, sabe? Porque quando tu tem esse contato com mais formas de conhecimento mais distintas umas das outras, tu vai vendo como é que as pessoas, tu compreende as pessoas na sua essência, como elas lidam, como elas trabalham, como elas gostam de trabalhar, e querendo ou não, mesmo que você seja o chefe e a sua palavra seja lei, por assim dizer, é uma relação de troca. Tu precisa daquelas pessoas trabalhando contigo e como aquelas pessoas precisam de ti. Então, a partir do momento que tu consegue extrair o melhor daquelas e tu fazer as pessoas que estão trabalhando contigo se sentirem confortáveis, elas vão te retribuir muito mais do que amarrando a processos pré-determinados ou a forma de trabalhar que já existem há muitos anos e que sabe que não dá certo. As pessoas vão trabalhar, porque todo mundo precisa de trabalho, mas não vai ser um ambiente que vai te dar um step up. Não vai ser uma situação de trabalho em que em algum momento alguém vai te dar uma solução, pô, é isso. Vamos investir, vamos para frente porque vai dar certo. Não. Quando se repete, como se insiste na repetição, tu vai ter os mesmos resultados de sempre. Com a ressalva de que, às vezes, as pessoas vão estar insatisfeitas e a tua empresa, o teu negócio, até mesmo você não vai ser bem visto. Então, é saber como se adaptar a esses novos conceitos, porque no final do documentário, o neurocirurgião fala, daqui a alguns anos vão existir empregos que hoje não existem. E como que a gente está se preparando para chegar nesse ponto? Como que você está se adequando a uma realidade que ainda vai vir? Tu vai ficar preso a uma forma de pensar, a uma forma de agir, ou você vai se permitir olhar as coisas de outra forma, se adequar a novas realidades, sabe? Então é isso, tá? E chegamos ao final da nossa apresentação. Muito obrigado a todos que puderam comparecer, que destinaram um pouco do seu tempo. E eu vou abrir agora a pergunta. Quem tiver alguma pergunta, quem tiver algum comentário, por favor, fique à vontade. Opa, boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber qual é o canal no YouTube. Vocês falaram que iam postar. Eu queria saber para me seguir, né? Até porque eu gostei muito da palestra e eu queria compartilhar com algumas pessoas esse conhecimento, né? Essa visão. Sobre o nosso canal do YouTube, acho que a Patrícia pode me ajudar aqui. Ele ainda vai ser lançado, PET Administração Fã. Ele ainda não tem o conteúdo, mas em breve essa palestra vai estar lá. É isso mesmo, Patrícia? Sabe, a complementar? Se tiver aí, claro. Acho que a Patrícia não tem. Mas em breve
o nosso canal vai ser lançado, daqui o responsável ele não pôde comparecer à palestra, porque ele teve uma situação pessoal, mas assim que o nosso canal no YouTube estiver disponível, eu divulgo com vocês e faço o compartilhamento. Fica tranquilo. Eu acho que a Patrícia caiu a conexão, né, Carlos Eduardo? Ela estava aqui até pouquinho tempo. Ah, sim. Oi, professor, eu não vi que a senhora estava aí. Tudo bem? Boa tarde. Eu tô penando com a minha internet aqui de casa desde cedo e cheguei um pouquinho atrasada, desculpa, Carlos Eduardo, Não. mas só para responder a pergunta do João Valério, é que a ideia sim é postar esses conteúdos, essa produção de conteúdos, lives, as palestras no nosso canal do PET ADM no YouTube. A gente está fazendo uns ajustes, mas assim que a gente que tiver tudo ok, a gente divulga lá no Instagram e tenta alertar o pessoal aí para poder acessar esse conteúdo, tá bom? Ah, perfeito. Muito obrigado, professora, por me ajudar aqui, que com a ausência do Marcos eu não sei muito bem como funciona. Tranquilo, Carlos. Assim, ó, só te parabenizo e você me fez lembrar tanto da minha época do mestrado, que eu tinha um colega que estudou processo criativo nas organizações, sabe? E você falou e resgatou tantas coisas que ele, assim, compartilhou comigo naquela época, né? Isso foi de 2003 a 2005. Porque e você reforça isso, me faz lembrar, né, esse momento, essa fase, esse momento de aprendizado. Eu lá atrás eu imaginava assim que as pessoas criativas elas eram, né, seres assim quase que iluminados, sabe? Ligava a criatividade àquela lâmpada assim, né, aquele momento assim sublime, mas você bem resgata para a gente, né, de maneira tão interessante que a criatividade não é um dom, né? Mas é uma sequência, um processo, né? E muito envolvido aí com tentativa e erro, e fracassos e sucessos. Então, eu fiquei bem satisfeita. O tema é muito pertinente para o nosso contexto de organizações. Muito bacana, parabéns mesmo. Muito obrigado, professora, de verdade. O meu intuito em trazer esse tema foi realmente levantar essa questão do dom, que criar não tem nada a ver com de estar sentado e ter uma ideia mirabolante, mas sim você trabalhar e insistir e ir atrás, que eventualmente acontece. Então, é uma temática que é bacana de ser apresentada. Perfeito. Deixar o pessoal aí fazer as questões. Obrigada, Carlos. Ah, eu que agradeço, professor. Mais alguém tem algum questionamento ou algo a acrescentar? Eu só queria fazer um comentário, assim, é porque eu gostei muito da palestra, assim, também, porque eu gosto muito dessa temática também, e eu queria falar também o comentário, assim, que era voltado como o Elon Musk vê esses tipos de pessoas criativas, assim, ele é uma pessoa bem, bem importante, assim, no cenário, porque ele basicamente é uma das pessoas que mais cria coisas, assim, que a imaginação tá meio que, assim, ainda fora do alcance. Mas ele fala que uma das partes mais importantes é a pessoa persistir, assim. Tipo, ele errou um pouco, ele errou no passado, assim, mas ele nunca. As pessoas sempre falavam assim pra ele, tipo, cara, tu não vai fazer um negócio desse, é impossível, assim. Tanto que o mais recente dele é que ele tá falando, porque ele também é o dono da SpaceX, e ele quer literalmente meio que colonizar Marte. Ele ainda quer fazer que em 2050 pessoas vivam em Marte, assim. Ele também já fez meio que macacos jogarem videogame com a partir de ondas cerebrais que ele consegue captar com o equipamento dele. Só a importância assim desse negócio para evolução humana em geral. Só isso mesmo. Muito obrigado, Matheus, pela sua participação. E é bem por aí, sabe? O que diferencia o ser humano racional do irracional é a capacidade dele de se adequar e de pensar em coisas novas.
A criatividade humana, como bem disse no documentário, fez com que nós saíssemos da caverna e chegássemos até a exploração espacial, chegássemos até a Lua. E agora, como você colocou, a possibilidade de colonização de um planeta, sabe? Tempos atrás, totalmente fora de cogitação. Mas hoje, alguém pensa, alguém trabalha, alguém desenvolve projetos em cima disso, sabe? Então, pensar, criar, inovar são coisas que fogem um pouco daquele conceito da arte, só da arte, mas é muito frequente no nosso ambiente de trabalho em geral, sabe? Então, criem, pensem em coisas novas, isso é muito importante, é muito legal, tá? Lendo aqui os comentários, agradecer a todos pelos elogios de coração. Deixa eu ver. Mas tem alguma pergunta, alguma colocação? Fiquem à vontade. Só agradecer mesmo pela resposta, né, com relação ao canal. Vou me inscrever no Instagram, né, que falaram nos comentários, que já tem. E falar que essa apresentação todinha eu consigo levar para o meu cotidiano. Eu não faço administração, eu faço engenharia e é a mesma coisa. Eu tenho que me adaptar, tenho que ser criativo, tenho que aprender coisas novas. Então, uma apresentação que agregou muito a mim e que foi apresentada de uma forma muito boa. Agradeço muito e ótima apresentação. Muito obrigado, João. Eu fico feliz em ter agregado a você a sua rotina de trabalho, as experiências. Em caso de não ter nenhuma dúvida, eu vou encerrando aqui a gravação da aula.